vamos abrir a palavra do Senhor, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já o não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Vou ler de novo esse verso. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém, queridos. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra. Que o Teu amor possa nos constranger, Senhor, a viver cada vez mais em novidade de vida, vivendo por aquele que morreu por nós, que é o Senhor. Produz a Tua boa obra aqui nessa igreja, Senhor. Fala em cada um dos nossos corações, pois viemos aqui para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa tocar e produzir a Tua boa obra em nós. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Veja, queridos, nós lemos aqui, e esse é algo muito importante nas Escrituras, né? Que o propósito de Deus é que nós sejamos uma nova criação. O objetivo de Deus é que nós nos encontremos com Ele, e esse encontro nosso com Deus, que é uma experiência pessoal, né, que ninguém pode ensinar como é se encontrar com Deus, isso não é algo que possa ser transmitido, tem que ser algo vivido individualmente, cada um tendo o seu encontro com Deus, aquele encontro transformador, aquele encontro que marca a pessoa, quando a pessoa pode dizer, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Não é que eu ouvi falar, não é que eu li, não, eu sei, eu me encontrei com Ele, e essa verdade mudou o meu coração, mudou a minha vida, e tudo se fez novo. Houve uma nova criação. É interessante que a Bíblia sempre usa essa linguagem ao falar do nosso encontro com Deus, quando a gente se volta para Deus, que tudo foi feito novo. Deus pegou a nossa vida e fez algo novo. Ele usa essa linguagem como se fosse a linguagem lá de Gênesis, onde a terra estava sem forma e vazia, e o coração do ser humano sem Deus é dessa forma, queridos. Ele fica meio sem forma, meio inconstante, nem sem saber o que vai viver, qual vai ser o futuro, o que pensar, o que é certo, o que é errado. Fica meio sem forma e vazio. Espiritualmente, todo ser humano sente algo, que está faltando algo, né? A Bíblia diz que Deus colocou eternidade no coração de todo ser humano, e todo ser humano, sem exceção, sente que há alguma coisa faltando. Então, realmente, fica sem forma e vazio até que Deus vem, inicia essa criação a partir do nada, e depois de tudo feito, Ele diz, eis que é tudo muito bom, né? Então, o que Deus faz, queridos, com o ser humano, quando Ele se encontra com o ser humano, quando nós nos encontramos com Deus, não é uma mera melhora, não é uma mera reforma, não é simplesmente mudar uma coisinha aqui ou ali. Não, minha vida aqui não estava muito bem, eu preciso ajeitar. Aqui, moralmente, eu não estava muito bem, né? Eu preciso consertar algumas coisas na vida. Não é isso, queridos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é isso. Né? Ensino da ética, da moral, ou de algumas religiões podem ser, mas não é o Evangelho, esse não é o propósito, não é melhorar você. Nunca foi. O propósito de Deus é fazer você uma pessoa nova, do zero, surgir alguém novo. Uma pessoa nova, que não existia antes e passou a existir. A Bíblia diz que antes era um coração de pedra, e Deus nos dá um coração novo, um coração de carne. Então não é uma mera reforma, não é um mero conserto, não é fazer um puxadinho, é realmente te dar uma vida nova. É por isso que Jesus, quando ele se encontrou com um sábio, né, com um entendido das Escrituras, uma pessoa, um doutor na lei, um exímio conhecedor das Escrituras, Jesus diz, olha, o seu conhecimento é muito interessante, o seu profundo entender das línguas, da cultura, etc., é muito interessante, mas isso de nada vale. Jesus falou para Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ninguém vai entrar no céu, isso foi o que Jesus disse. Ninguém vai ver o reino de Deus, ninguém vai entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Ele falou isso para aquele sábio, para aquele intelectual, você precisa nascer de novo. E aquele intelectual fala, ok, você está dizendo que eu preciso nascer de novo, mas como eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, não, você não nasce dessa forma, você precisa nascer de novo do Espírito.
E ele fala, quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce do Espírito é Espírito. Então ele fala, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa mudar sua forma de enxergar a vida. Você precisa encarar que existe uma realidade diferente da matéria. Precisa enxergar que não é apenas aqui a nossa existência. Porque se você quiser passar a eternidade com Deus, primeiro você tem que assumir e reconhecer que existe essa eternidade, e depois colocar no seu coração esse desejo que antes não havia. O ser humano natural, ele quer viver aqui, quer resolver os problemas aqui, quer pagar a conta de luz. E Jesus fala, olha, esse entendimento é muito básico, é muito pobre. Sua existência é nascer, crescer, reproduzir e morrer? Não, pelo amor de Deus, isso é viver sem forma e vazio. Jesus fala, não importa que você nasça de novo. Entenda que existe um Deus que tem um propósito para a sua vida, que Ele te ama e que mais do que nascer, morrer, crescer, etc. Não, você precisa amar e ser amado. Precisa reconhecer que existe uma eternidade, que a sua vida se destina a um lugar. E você precisa construir a sua vida pensando nessa eternidade, na existência de Deus e de um mundo espiritual. Ou então você vai viver pobre, pode ser o maior intelectual do mundo. Jesus falou, meu amigo, você precisa nascer de novo. Porque até lá, você é um intelectualzinho que diante de Deus, pobre, fraco, cego e nu. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 15, ele diz, olha, de nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale você vir a uma igreja ou não. De nada vale você ler livros intelectuais. De nada vale isso. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é você se voltar para Deus e o seu coração ser mudado. Não porque lê um papel, mas porque tem um encontro vivo com um Deus que você sente, um Deus que te toca, um Deus que fala no seu coração e um Deus que você se sente amado por Ele. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus se tornam filhos de Deus e nascem não da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nascem a partir de Deus. Amém. Queridos, quando você nasce, ou cada um de nós nascemos, a gente recebe aqui uma certidão de nascimento. Essa aqui é da Esther. Esther Maia Pereira, nascida, matrícula, etc., nascida aos 26 do mês de fevereiro do ano de 2015. Todos nós, ao nascer, recebemos isso, né? Nossos pais recebem. Da mesma forma, queridos, quando Deus entra no seu coração e você descobre essa realidade, quer essa realidade, de buscar a Deus, de não, eu reconheço e eu quero conhecer a Deus e passar a eternidade com Ele. Esse é o momento que você nasce de novo, e no céu, no cartório celestial, é feito que naquele dia você nasceu de Deus, nasceu espiritualmente, e ali você ganha um novo nome. Amém. Cada um de nós temos nomes aqui. Meu nome é Rômulo, tem a Lucélia, tem o Leonardo, tem o Hugo, etc. Mas a Bíblia diz que nós temos um nome que nos será revelado quando chegarmos no céu. Esse nome você recebeu, queridos, quando você creu em Deus. E você nasceu de novo. E recebeu ali no cartório celestial um novo nome. E na Bíblia é interessante que nós vemos que algumas pessoas já descobriram esse nome que receberam no cartório celestial. Elas já receberam aqui na terra. Algumas pessoas, Deus mudou o nome, né? Nós vamos ver 4 pessoas aqui que Deus mudou o nome. E por que Deus muda o nome das pessoas, né, queridos? Mudou dessas 4 pessoas e revelou a elas. Primeiro, queridos, para garantir a essas pessoas, olha, você é uma pessoa diferente a partir de agora. É um novo nome, é uma nova história, é um novo acontecimento, você agora pode viver diferente, esquecendo o que ficou para trás e vivendo uma nova vida. Então, é a garantia de que é uma pessoa diferente agora, diante de Deus, e também uma responsabilidade, né? Olha, agora você não é mais aquele velho Rômulo, aquela velha pessoa. Não, agora é para você viver uma nova vida, agora é para você viver com Deus. E também, queridos, é uma estratégia de Deus, ao mudar o nome de uma pessoa, para que ela se lembre que agora ela é diferente, agora ela tem promessas diferentes, agora ela tem um Deus que olha por ela, Deus muda o nome. E é interessante que no cristianismo nós temos, né, um ritual, um momento que a gente declara isso, né, que a pessoa nasceu de novo, que a gente chama de batismo. No batismo, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a pessoa é imersa na água, a pessoa tem uma vida, ela é mergulhada de costa para a água, como se estivesse sendo enterrada. Ela é enterrada ali para a vida antiga, é mergulhada ali, como se estivesse sendo enterrada, coberta, e depois ela ressurge para uma nova vida.
para uma vida agora que ela se submete a Deus e quer andar de acordo com o que Deus orienta ela. Então, nasce para uma nova vida, esse é o batismo. Nesse verso que nós lemos, queridos, de 2 Coríntios 5, há um trecho que é um pouco estranho. Ele diz que a ninguém consideramos do ponto de vista humano. A gente não considera mais as pessoas do ponto de vista humano. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, né, queridos? Que a partir do momento que nós nascemos de novo, entendemos que existe uma realidade espiritual, a gente não pode olhar as pessoas mais da mesma forma. Não pode, queridos, não pode. Porque a pessoa do seu lado, ou a pessoa que você vê na rua, qualquer pessoa aí fora, você passa a ver como um ser eterno, como um ser que não morre. A gente tem que mudar, e isso é uma coisa que eu fico escandalizado quando os cristãos... Parece que é o fim do mundo quando um filho, ou um pai, ou alguém morre. Não, queridos, a gente não olha mais as pessoas do ponto de vista humano. Se aquela pessoa morreu, ela está na glória com Deus. Então, não precisa um motivo de desespero. Quando a minha esposa morrer, eu vou lamentar e sentir falta dela, mas eu vou saber que ela está com Deus e ela, diante de Deus, vai estar muito melhor do que estava aqui. Então, a gente não pode mais enxergar as pessoas do ponto de vista humano. Você olha para a pessoa do seu lado e vê um filho de Deus, uma pessoa extremamente especial aos olhos de Deus. Ou vê uma pessoa que, se ainda não se encontrou com Cristo, ainda não conheceu a verdade, você vê uma pessoa que carece e precisa das nossas orações, das nossas intercessões, precisa da nossa compaixão. É claro que nós não podemos fazer nenhuma diferenciação, né? Nós não podemos, como Jesus diz, né, tentar separar o joio do trigo. Não, aquela pessoa ali é trigo, é filha de Deus, é serva, vai à igreja. Agora, aquele outro lá, que bebe todas, etc., ele é joio. Não, irmãos, não faça esse tipo de julgamento. Jesus nos condena, não permite fazer isso, porque aquele que hoje é o pior pecador, amanhã pode ser o maior homem de Deus do país ou da terra. A gente sabe, um exemplo disso é Saulo, que se tornou depois o apóstolo Paulo. Perseguia a igreja, etc. Então, nós não podemos julgar ninguém, condenar ninguém, chamar ninguém de filho do diabo, etc. Não, nós não podemos fazer isso. Porque a gente tem que olhar para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo e pensar, preciso orar por ela, preciso ter compaixão por ela e abençoar essa vida. E uma das pessoas que Deus mudou o nome, queridos, e Deus usou para abençoar muitas outras vidas, foi Abrão. Abram comigo em Gênesis, queridos, capítulo 17. Vamos ver aqui o primeiro que Deus mudou o nome. Abrão. Lembrando que Deus muda o nome de todos nós. Gênesis 17, no verso 1. Quando Abrão, veja, Abrão era o nome antigo dele, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, nós vemos aqui Deus mudando o nome de Abrão, lembrando que ele muda o nome de todos nós. Abrão significava pai elevado, né, um grande pai. E Abraão, novo nome, antes ele era um grande pai, e o novo nome passou a ser Abraão, que significa pai de muitos povos, ou pai de muitas nações. Veja só, alguém que não tinha nenhum filho, e já tinha 100 anos de idade, e a mulher 90, Deus fala, olha, o seu nome agora vai ser pai de multidões, pai de nações, pai de povos. Veja como que Abraão devia se sentir, né, queridos? Olha, todo mundo agora é para me chamar de pai de multidões. E todo mundo chamando, ô pai de multidões, ô pai de multidões. E a pessoa não tinha um filho sequer e era chamado por todos de pai de multidões. Ele devia se sentir até envergonhado por isso, né, queridos? Envergonhado. Mas ele recebeu esse nome e ele creu. Ele falou, a partir de agora, eu não tenho nenhum filho, mas todos vão me chamar de pai de multidões. Mas você não tem nenhum filho, não me interessa. Foi Deus que disse que ele me abençoaria, foi Deus que disse que ia mudar a minha história, que ia mudar a minha vida, e eu creio nisso. Ele creu, queridos, antes de ter a multidão de filhos que ele posteriormente teve, ele creu primeiro. É interessante como Deus apareceu para Abraão e ele disse, olha, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei.
E o propósito de Deus, queridos, não é dar terra para alguém, não é fazer isso ou aquilo, a terra era uma isca. O grande propósito de Deus com Abrão era transformar ele em Abraão. Era mudar a história dele, era mudar a vida dele. Abraão seria o pai da fé, seria pai de multidões. Então Deus queria fazer ele, mudar a vida dele, e fazer com que, a partir dele, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas fossem abençoadas. Então, queridos, muitas vezes o propósito de Deus ao mudar a nossa vida é que a nossa vida seja um testemunho de fé para os outros. Que a gente se torne pai de outras pessoas na fé, ou de ensino para as outras pessoas, ou de exemplo para outras pessoas. Então, que a nossa vida, queridos, possa ser como a de Abrão, que depois se tornou Abraão. Que a gente inspire as outras pessoas a crer. Que outras pessoas passem a ter fé, porque nós tivermos fé primeiro. Que essa igreja possa levar muitas pessoas a Cristo. E para isso nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos continuar pregando a palavra, para que outros alcancem essa mesma fé, como Abraão teve. Lá em Romanos capítulo 4 diz que Abraão é o pai de todos nós. Todos aqueles que creram em Deus, que creram no Evangelho de Jesus Cristo, têm por pai Abraão. Porque Abraão creu contra a esperança, contra toda expectativa, e Deus constituiu ele pai de muitas nações. Hoje, praticamente 1/3 do planeta se considera filho de Abraão. Judeus, muçulmanos e cristãos. Porque ele resolveu um dia crer em Deus, se tornou pai da fé, e hoje 1/3 do planeta. Então, ele se tornou um pai de multidões. Deus tem um nome novo para você, um nome que te traz uma promessa, que te traz uma realidade. E essa realidade ele vai cumprir, queridos. Basta você ser como Abraão, creia e permaneça no caminho. Se Deus te manda sair da tua terra, saia. Se Ele te manda ir para um outro lugar, vá. Siga ao Senhor, para que a sua história possa ser mudada, como de Abraão foi mudada em Abraão. Nosso verso também, queridos, diz que as coisas antigas passaram. Deus nos faz uma nova criação, e é muito importante isso, queridos. Que a gente aprenda a deixar o passado no passado. Essa é uma grande dificuldade de todas as pessoas, queridos. As pessoas trazem traumas, trazem um peso, trazem uma culpa de um passado que, aos olhos de Deus, já passou. A Bíblia diz que Deus pega os nossas piores decisões, nossas piores ações, nossas piores frases, pega tudo isso e joga no mar do esquecimento. Ele não lembra de mais nada disso. Às vezes a nossa esposa lembra, né, queridos? Mas Deus não se lembra. Porque Ele faz questão de esquecer isso, porque Ele quer que a gente viva uma nova vida. Ele olha para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia, e como Ele esquece, você precisa esquecer. Porque você não pode ser um juiz melhor do que Deus. Ou você não pode se achar num lugar, querer se colocar no lugar de Deus. Ah, mas isso que eu fiz no passado, meu irmão, Deus já te perdoou, Deus já pagou por isso na cruz. Não tente ser um juiz mais rigoroso que Deus, não. Se Ele te perdoou e se Ele diz, esqueça, porque eu já esqueci, então esqueça. As coisas antigas ficaram no passado. Está aqui a cruz. Está tudo pago, queridos. Está tudo cancelado. O escrito de dívida que havia contra nós está cancelado. Então, o cristão, ele não pode se culpar e nem se envergonhar diante de Deus, não. Porque está tudo pago. A única pessoa que pode se culpar é quem se culpa, queridos. Quem se culpa pode se culpar por estar se culpando. Mas não deveria. E que Deus quer para nós, quer dizer, que a gente supere essas coisas, deixe os traumas do passado para trás e a gente siga adiante. E teve uma pessoa que Deus fez isso, queridos. Pegou a vida dela e quis, e determinou que ele esquecesse as coisas do passado. Isso é Jacó. Abra comigo em Gênesis, capítulo 32. Que Deus também mudou o nome, né? Para reforçar isso, que ele deveria esquecer o passado. Gênesis, capítulo 32, verso 24. Aqui Jacó teve um encontro muito forte com Deus, né? Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou contra Deus e com os homens e venceu. Queridos, olha só.
apareceu um homem lá e começaram a lutar, ele e Jacó. E Jacó, eles viu que aquele homem não era uma pessoa normal, era, na verdade, um anjo de Deus, né, um representante de Deus. E ele começou a lutar com aquele anjo. Olha só que loucura, né? E com qual objetivo? Porque ele queria ser abençoado. Veja, o nome Jacó. O que significa o nome Jacó? O nome Jacó significa enganador, trapaceiro, 171. Imagina o seu nome, todo mundo chama, ô trapaceiro, ô enganador, vem cá, enganador. Esse era o nome dele. Ô Jacó, misericórdia, hein? Cuidado, agora vamos mudar para Israel. Mas veja só, que antigamente os nomes tinham significado, né? Hoje a gente fala e nem se lembra o significado, mas Jacó significa enganador. E todo mundo falava e sabia que ele era um enganador. Não era questão apenas do nome, Jacó enganava todo mundo. Ele trapaceou com o irmão, ele enganou o próprio pai, quando o pai estava muito velho e quase cego. Então ele enganava todo mundo, até o pai e o irmão ele enganava. Ele não tinha amigos, porque todo mundo desconfiava dele, todo mundo sabia que ele passava todo mundo para trás, ele era desonesto, ele era corrupto. E aqui, um pouco antes dessa citação que nós lemos, o que estava acontecendo? Ele teve que fugir, porque enganou tanta gente, que o irmão queria matar ele, e iria matar ele teve que fugir. E depois, agora, ele está retornando à terra dele. E quem o estava esperando, muito ansioso, queridos? O irmão dele, Esaú. E o Esaú, quando eles ouve falar que Jacó está vindo, Esaú pega 400 homens fortemente armados, com arco e flecha, e vai aquele exército de encontro a Jacó. Jacó havia passado muita coisa antes disso, e agora ele tem que encontrar com o passado dele. E o passado dele vem armado com arco e flecha, pronto para dizimar ele, as esposas dele e os 12 filhos que Jacó tinha. Sem nenhuma misericórdia. Vinham 400 homens, Esaú, cheio de ódio, cheio de fúria, e falar, agora Jacó vai pagar. Por tudo que ele fez, por quanto ele me enganou, pelo quanto ele trapaceou, por ter enganado o meu pai também. Era morte certa, morte certa. Mas nesse interlúdio, nesse interim, entre ele ter saído fugido e ele se encontrar com seu irmão de novo, a vida e Deus ensinaram muita coisa para Jacó. Porque ele acabou se deslocando para uma outra terra, dos parentes da mãe dele, e lá ele foi enganado inúmeras vezes, pelo sogro dele. Ele ia se casar com a filha de Labão, e na noite de núpcias, quando ele entra para o quarto escuro, né, não tinha lâmpada, não tinha luz, né, tudo na lamparina, a lamparina estava apagada, ele entra e tem a sua noite de núpcias, e quando ele acorda, adivinha, não era a esposa dele que estava ali, era a irmã mais velha. Era o Labão, o sogro, havia enganado. Não, aqui o costume é que você primeiro tem que ficar com a mais velha, para depois ficar com a mais nova. Ele foi enganado no casamento, foi enganado nas finanças, e era passado para trás o tempo todo. A vida ensinando, olha, se você quer enganar os outros, veja como dói ser enganado. Veja como dói quando as pessoas tiram de você o que é seu. Então, muitas vezes, queridos, as lições que nós temos na vida, que Deus permite chegar até nós, são para que a gente aprenda a não fazer isso com os outros. Quando nós somos ofendidos, lembre-se, não dói ser ofendido? Então não ofenda os outros. Não dói ser tratado mal? Então não trate os outros mal. Não dói ser perseguido? Então não persiga ninguém. Muitas vezes Deus permite que essas coisas, essas tristezas venham sobre a nossa vida para que a gente aprenda e não faça daquela forma. Quem passa por uma dor em determinada área na vida, queridos, é muito difícil que faça algo semelhante, porque viu como dói. Viu como dói. Tem algumas questões que eu sei que minha mãe sofreu e eu, como marido que hoje sou, procuro não fazer, porque eu vi como dói na minha mãe. Então, quando a gente vê na própria pele ou na pele de alguém próximo, a gente vê, não, eu não quero que outras pessoas sofram. E agora, ele mudou a mentalidade dele, ele não enganava mais, ele não queria ser mais aquela pessoa má, aquele enganador, aquele trapaceiro, mas todo mundo o chamava, ô enganador, ô trapaceiro. O passado ia atrás dele, com todo mundo chamando ele de trapaceiro, e o passado vinha em encontro dele com 400 homens armados. E Jacó falou, eu quero me livrar desse passado, e como que eu me livro disso? Não tem jeito, todo mundo sabe o que eu fiz, e quem mais sabe está vindo me matar e matar os meus filhos. Essa maldade que eu fiz vai recair não só sobre mim, mas sobre as minhas esposas e sobre os meus filhos, que não tem nada a ver com isso. Mas Esaú vai matar todo mundo ao fio da espada. E o que eu faço?
E quando Jacó, passeando na noite, de madrugada, orando, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha família vai ser destroçada, eu não tenho como apagar esse passado. E de repente ele encontra um homem, na madrugada, orando, e ele nota que aquele homem é diferente. E ele corre atrás daquele homem e começa a lutar com ele, me solta, o que você está correndo atrás de mim? Me solta, me deixa em paz, deixa eu ir embora, o dia já está nascendo. E Jacó vai atrás e luta com aquele homem. E aquele homem fala, por que você está atrás de mim? Deixa eu ir. E Jacó fala, eu não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. Eu fiz tudo errado na minha vida. E eu não tenho como mudar. Mas eu sei que você é diferente, parece que você é de Deus. Então eu preciso da sua bênção para ter uma nova vida a partir de agora. Ele quer abandonar a vida antiga e quer uma vida nova. E o que ele faz? Ele luta, ele clama a Deus, ele ora, ele pede, ele insiste, ele persevera. Eu luto a noite toda, mas eu quero essa bênção de Deus de uma vida nova. Eu quero apagar esse meu nome podre, esse nome de trapaceiro, esse nome de enganador que eu mereço. Eu não mereço outro destino que não seja a morte, mas eu peço, Senhor, me abençoa. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E é interessante que depois se descobre que ele está lutando com um anjo de Deus e diz que Jacó venceu. Aí, Jacó, agora é uma coisa boa. Ele lutou contra o anjo de Deus e venceu. E venceu. Agora, isso fala o quê? Fala sobre alguma coisa da força de Jacó, que ele era um faixa preta, ou fala sobre o caráter de Deus de se deixar vencer? É Deus que se deixou vencer. Porque ele queria que naquela luta de Jacó, de mudar a vida dele, de ter um novo futuro, uma nova realidade, Deus queria que Jacó vencesse essa luta. Então, quando você se coloca de joelho diante de Deus e começa uma luta e fala, muda a minha realidade, Senhor, que é uma realidade de dor, de sofrimento, de más coisas, más decisões que eu tomei na vida, mas muda a minha realidade, e você luta diante de Deus, essa é uma luta que Deus quer que você vença. Essa é uma luta que Deus fala, não, essa você vai vencer. É interessante que Abraão, ele era capaz de loucuras por Deus, né? Até de sacrificar, de ir ao sacrifício do próprio filho. Agora aqui, ao contrário, mostra um Deus que é capaz de loucuras por Jacó. Porque Deus se permitiu ser vencido. Deus permitiu que Jacó triunfasse na mudança de vida dele. Queridos, quem luta para andar com Deus, quem luta, eu quero permanecer na presença de Deus, eu quero seguir a Deus, essa pessoa consegue. Quem luta pedindo bênção, Deus abençoa. Jesus diz lá em Mateus 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhes-á. Porque vocês que sois maus, sabem dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus os abençoará também. Então, queridos, o que Deus requer para que você mude de vida? O que Ele requer que você mude a sua história? Ele quer que você lute. Ele quer que você seja determinado, esteja determinado a isso. Nem que tenha que passar a madrugada toda lutando. E mesmo sabendo que não tinha forças para vencer, ele continuou lutando. Deus quer que você seja determinado e não retroceda e vá adiante e lute para que a sua vida mude, o seu casamento mude, seu trabalho mude, a sua vida financeira mude. Deus quer que você lute. Não é deitar na rede e falar, Senhor, eu oro, eu creio que você vai me abençoar. Não, você luta e Deus te abençoa. É assim que Deus quer. Ele requer que você lute. E Jacó se encontrou com Deus aqui no Val de Jaboque, né, um lugar, né, onde Jacó se tornou Israel. O que é o nome Israel? O próprio anjo aqui diz, né? Agora o seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu e venceu. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. Então, isso Deus permite, que você lute para ser abençoado, lute para mudar a sua vida, lute para que a sua vida tenha uma nova história. Mas para isso, você tem que parar, às vezes, a sua jornada e ficar aos pés do Senhor e orar e clamar e falar para Deus, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Abra comigo em Salmo 51, queridos. Que é Davi falando também para Deus mudar a história dele. Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti.
Um pouco para frente, queridos, em Isaías 43, verso 18. Aqui para nós esquecermos o passado, queridos. Isaías 43, 18. Esqueçam, é Deus dizendo, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então é isso que Deus quer, que você esqueça o passado de enganador, de problemático, de rixoso, do que quer que seja. Esqueça isso, não viva no passado e passe a viver uma nova vida com um novo nome. E Jacó, porque ele recebeu essa bênção de Deus e a vida dele foi mudada, ele se encontrou com seu irmão e resolveu tudo, dando presentes, elogiando o irmão, dizendo, meu irmão, me perdoe, reconhecendo os erros, permitindo ao irmão ficar com toda a herança do pai, etc. Não tentou enganar o irmão, e o próprio irmão reconheceu que era uma pessoa diferente. Ele não estava mais se encontrando com Jacó, estava se encontrando com Israel. Que as pessoas, quando se encontrar conosco, queridos, que elas vejam também que somos pessoas diferentes, que Deus nos mudou, que Deus nos transformou, que agora é outra história, que agora somos outra pessoa. Amém. E o nosso verso que abrimos lá diz que Deus quer que a gente esqueça as coisas que para trás ficaram e eis que surgem coisas novas. Então é muito importante, queridos, não apenas esquecer o passado que nós vivemos, mas abraçar coisas novas, as coisas que Deus tem para nós. Pedro é um que fez isso. Abra comigo em Mateus 16. Mateus 16, verso 15. Outro que Deus mudou o nome, né? Agora o próprio Jesus mudou o nome dele. Jesus dizendo, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então Jesus aqui ele dá um nome novo a Simão, né? Se alguém falar Simão, às vezes a gente nem reconhece, né? Porque tanto ele ficou conhecido como Pedro, ou Petrus em latim. O nome do meu filho é Petrus, porque é Pedro em latim. Simão, o nome Simão significa inconstante. Aquele que é inconstante, aquele que não tem certeza de nada, aquele que não é uma pessoa muito firme, uma pessoa meio acanhada. E Jesus muda o nome dessa pessoa inconstante para Pedro. Uma pessoa firme, uma pessoa de rocha, uma pessoa constante, não, uma pessoa forte. E Deus quer fazer isso em todos nós, queridos. Tirar de nós as nossas fraquezas, as nossas inconstâncias, os nossos medos, e fazermos pessoas mais fortes, mais determinadas, que caminham nessa terra de peito aberto para enfrentar o que for. Falam, não, eu tenho Deus, eu não vou ser inconstante, eu não vou ser medroso, eu vou de peito aberto, eu vou com coragem, eu vou com força, porque eu sei que Deus olha por mim, eu creio que Ele me dá força. E Ele me abençoa. Olhem comigo Efésios capítulo 1, queridos. Nós precisamos abraçar as coisas novas de Deus. Efésios 1, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, queridos, Ele nos dá coisas novas, né? A gente esquece as coisas do passado e Ele nos dá coisas novas. E que coisas novas são essas? As bênçãos espirituais. Coisas que Ele age no plano espiritual para mudar a realidade no plano material da nossa vida. Mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, mudando o nosso procedimento e nos abençoando com força, com coragem, para que a gente deixe de ser inconstante e sejam pessoas constantes, fortes, determinadas. E são bênçãos espirituais, não é que Deus vai te dar. O apóstolo já diz, Ele já nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes. É só você tomar posse, porque Deus já te deu isso. Essa força, essa capacidade de ir à frente, essa determinação para ir enfrentar, Ele já te deu. É só você tomar isso. Eu creio que agora eu não sou mais uma pessoa inconstante. Eu não preciso ter medo. Eu creio que Deus me faz rocha, Deus me faz firme, e eu posso ir lá e vencer, porque Ele já me abençoou. Algumas páginas para frente, queridos, 2 Pedro, capítulo 1. Todos acharam? 2 Pedro 1, verso 3. Seu divino poder, olha só o que nós temos para nos ajudar. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Veja que já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade,
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, já nos deu, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então veja que nós temos um divino poder, temos um Deus que peleja por nós, para que nós deixemos de ser Simão inconstantes para sermos pedra, Pedro, rocha. Ele nos deu esse poder, e tudo que nós necessitamos, Ele nos dá, queridos. Tudo que nós necessitamos. Então, quando você ore, não ore com desespero, ore sabendo que existe um divino poder, que vai nos dar tudo que precisamos, que já nos deu. Você precisa orar, precisa clamar, sim, como nós aprendemos com Jacó. Lutar, ter vontade, Deus requer que a gente vá adiante, que a gente queira e lute por aquilo. Mas Ele já nos deu. O divino poder dEle nos guarda, nos protege e cuida de nós. Então, basta a gente crer e ir adiante. Agora, o último que nós vamos ler, queridos, que mudou o seu nome, é Paulo. Paulo, o antigo nome dele era Saulo. Saulo, que era o nome de rei, né, de Saul, e esse nome significa grande. Aquele que é grande, o mais desejado. E ele mudou o nome de Saulo para Paulo, pequeno. Mudou de o grande, todo mundo chamou, grande, grande. Pensou, os nomes eram estranhos, né? O grande, esse é um grande, um homem poderoso, um homem sábio, grande Paulo. Né? E ele mudou o nome para o pequeno, Saulo, o pequeno. Para Paulo, o pequeno. Né? O nome de rei, que era Saulo, Saul, do rei Saulo, né? Para um novo nome, Paulo, o pequeno, um nome simples, um nome humilde, um nome tranquilo. Porque ele creu e seguiu aquele mesmo caminho de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Todo cristão, queridos, que se abraçar isso, ele crescer e eu diminuir, vai ser muito feliz nessa terra, queridos. Porque é um versículo que todo mundo sabe, mas poucos praticam. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, a maioria das pessoas, até dos cristãos, 99%, buscam as demais coisas e querem que o reino de Deus seja acrescentado. Não, queridos. Coloque a tua vida espiritual, a sua vida com Deus em primeiro lugar. Procure ter o teu tempo de leitura das Escrituras, o teu tempo de oração, o seu tempo de vir à igreja, de buscar ao Senhor, de estudar, entender, crescer espiritualmente, de mudar as coisas que estão erradas na sua vida. Se você é uma pessoa rixosa, irascível, ou tem qualquer comportamento que você vê que faz mal às pessoas, que você coloque isso como um objetivo seu. Mais do que o meu objetivo é a minha empresa crescer, ou passar em um determinado concurso público, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque, essa atitude que eu tenho, e faz parte do meu eu hoje, eu preciso mudar. Porque isso faz parte do meu velho eu, do meu velho homem, e para a minha nova vivência com Deus, para essa nova criação, Deus não quer isso. Coloque como objetivo da sua vida, objetivo número 1, cortar tal coisa que não agrada a Deus e não agrada as pessoas ao meu redor. Aí sim, objetivo número 2, passar no concurso público, ou terminar um mestrado, ou o que seja. Vamos inverter as coisas, queridos, porque quando a gente segue isso, as demais coisas não são acrescentadas. Decida, primeiro, antes de ser grande, ser pequeno diante de Deus. Procure que Ele cresça e você diminua, porque aí sim você vai ser grande aos olhos de Deus. Sendo pequeno, você cresce. Quando você muda a sua visão, muda os seus objetivos e coloca Deus em primeiro lugar. Quantas e quantas pessoas, queridos, eu já conheço na minha caminhada cristã, que fazem promessas a Deus. Se Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisa. Se Deus me livrar dessa, eu vou fazer tal coisa. E Deus livra, na misericórdia dEle, na graça dEle, abençoa aquela pessoa, até mais do que ela pedia. E depois ela não faz o que promete. Queridos, olha, eu conheço muitos casos disso. E que a gente mude isso, queridos. É o contrário, que a gente faça antes de receber a bênção e depois que ela venha. Mas vamos colocar Deus como prioridade, porque aí sim Deus muda a nossa história, a nossa vida, o nosso nome. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, queridos. Colossenses 3, verso 1, amados. Que falando para as novas criações em Deus, né? Portanto, Colossenses 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês, hoje isso é muito pregado, né, queridos? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse é o evangelho, queridos. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida,
Olha o que é a sua vida, queridos. Para quem se converteu, para quem nasceu de novo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, dessa pessoa, desse velho modo de viver, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então é isso que Deus está fazendo, queridos. O objetivo de Deus na sua vida não é te fazer top na sua carreira, ou top em qualquer coisa que seja. O objetivo de Deus é fazer você a imagem do seu Criador. Cristo é a sua vida, e tudo o que acontece na sua vida, queridos, é Deus pegando um pedaço de pedra e esculpindo para você ficar uma bela obra de arte. É isso que Deus quer para a sua vida, queridos. Moldar você à imagem de Cristo, mudando, arrancando, tirando tudo que não é bom. Por isso, às vezes, ele tem que dar umas marretadas, tirando o que não é bom e fazendo você ficar cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus faz, queridos, nas nossas vidas? Ele quer mudar a nossa história. Mudou a história de Abrão, de Jacó, de Simão e de Saulo. E transformou a história deles, e transformou eles em Abraão, em Israel, em Pedro e em Paulo. E se Deus muda a vida dessas pessoas, Ele pode mudar a vida de todos nós. E pode ter certeza que é o que Ele quer fazer, e é o que Ele está fazendo. Finalizando, que eles vão ficar de pé, e abram comigo em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Olha o que Jesus diz na sua glória. Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lá na eternidade, na glória, eu darei do maná escondido. Também, olha só, quando você se encontrar com Deus no céu, com Jesus, olha o que vai acontecer. Eu lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando você nasceu de novo, Jesus já preparou essa pedrinha branca e escreveu um novo nome ali. Porque Ele quer lançar tudo o passado, todas as coisas que nós fizemos que não eram boas, lançar no mar do esquecimento. E a partir de então, que você nasceu de novo, recebeu Jesus no seu coração, Ele olha para você com uma nova história, com um novo olhar, com um novo nome. Talvez você não saiba, Deus revelou o nome para alguns, mas lá no céu, você vai ser chamado com esse novo nome, para ninguém lembrar das coisas do passado, e vai olhar para você como um maravilhoso Filho de Deus, santo, perfeito, amoroso, lindo aos olhos de Deus, a eternidade toda com um novo nome, uma nova história. Todos nós vamos receber, queridos, quando chegarmos diante dele, essa pedrinha branca, com o nosso novo nome que recebemos. Que maravilha, né, queridos? Quem quer mudar de nome aí? Nova identidade. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, desde que resolvemos caminhar contigo, o Senhor nos deu um novo nome, que nós não conhecemos, e que também é só para conhecermos quando chegarmos diante de Ti. Mas obrigado, Senhor, porque você decidiu nos perdoar, decidiu cancelar toda a dívida, e quer nos dar uma nova história, corrigir tudo o que precisa ser corrigido. O Senhor entrou na nossa vida para ficar, para mudar o nosso passado, mudar tudo que nós somos, e o Senhor está mudando tudo dentro de nós. Cada acontecimento, cada ação ao nosso redor, seja de dor, seja de bênção, seja sendo enganado para aprendermos a não mais enganar, seja sendo abençoados com bênçãos que nós não merecemos. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, mas é o Senhor mudando a nossa história, fazendo que a gente se pareça cada vez mais com o que seremos na eternidade, mais parecidos com o nosso novo nome, um nome de bênção, que o Senhor cancela o nome de enganador e nos dá um nome de pessoas que lutam, cancela o nome de pessoas inconstantes, de pessoas medrosas, e nos dá um nome de força, de coragem, de determinação. Cancela nomes que não são bons para nós, uma história que não são boas para nós, traumas do passado. É tudo lançado na cruz e é para ficar lá na cruz. E que a gente comece uma nova vida, viva de acordo com essa nova vida, viva de acordo com Cristo, viva de acordo com as coisas que são do alto, com as coisas que agradam a Deus, as coisas que são boas, viva de acordo com o evangelho de amor que nos ensina a amar, a agir em amor, a falar em amor, falar o que edifica, e não mais de acordo com o velho homem, mas de acordo e andando em novidade de vida, de acordo com aquele ser que nós seremos por toda a eternidade, com um novo nome. Oh Deus, transforma-nos, transforma cada um aqui, que nenhum de nós resista
aquilo que o Senhor faz, a Tua obra no nosso coração, muda mesmo, Senhor. Aquilo que precisa ser mudado. Sonda-nos, Pai, e vê aquilo que está errado, aquilo que não agrada ao Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Nós precisamos da Tua misericórdia para nos guardar dos males que possam vir sobre nós. O Senhor nos salvar de nós mesmos e nos limpar. Limpa, Senhor, vem como um escultor, transforma-nos cada vez mais a imagem do Teu Filho e a viver a nova história que o Senhor tem para nós. Amém, queridos?